Olá, gente, tudo bem, meus amores? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos buscar a presença de Deus, falar do Senhor, falar de Deus. Coisa boa, né? Coisa boa a gente tá na presença de Deus, coisa boa a gente tá falando das coisas de Deus. É muito bom, porque assim Deus estará presente. A palavra de Deus fala que onde estiver dois ou mais falando em nome de Jesus, ali ele estará presente. Amém? E vamos buscar a presença do Senhor aqui, falar de Deus, falar das coisas do Senhor, falar das coisas de Deus, né? 3 coisas que atrapalham, que impede você de ler a Bíblia, que às vezes esteja acontecendo e você não esteja, né, nem se dando conta, né, que isso é espiritual. Então vamos falar de 3 coisas que atrapalham você meditar na palavra de Deus. Amém? Sabe por quê, gente? O inimigo ele não quer que você lê a palavra de Deus. Ele não quer que você lê a Bíblia. Ele não quer que você tenha conhecimento das coisas de Deus. Então o inimigo ele faz de tudo para atrapalhar você, para você não ler a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, então tomamos conhecimento das coisas do Senhor. E a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Quando você conhece a verdade sobre a palavra de Deus, sobre o mundo espiritual, quando você conhece a verdade te liberta da mentira. O inimigo não consegue te enganar. Ele não consegue mais enganar você quando você toma conhecimento da verdade, quando você sabe a verdade, né? Quando você lê a Bíblia e Deus te revela a verdade, né? Você toma conhecimento das coisas de Deus, o inimigo ele não pode te influenciar, não pode te enganar. Então, ele vai perder as forças, ele não vai ter domínio sobre a sua vida, porque você vai estar ciente da verdade, você vai conhecer a palavra do Senhor, conhecer a verdade. Gente, todos nós estamos sujeitos a ser tentados pelo inimigo. Todos nós estamos sujeitos, né, a cair na armadilha, nas ciladas do inimigo. Então, por isso que temos que estar lendo, meditando a palavra de Deus para nos fortalecer. Olha só, até Jesus, ele foi tentado pelo inimigo. Tá lá em Mateus 4, a palavra de Deus fala assim: a tentação de Jesus, título da mensagem, né? Mateus 4, a tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se-lhe e disse: És filho de Deus, anda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é muito poderosa. Para nós lutarmos com o inimigo, nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque o inimigo ele conhece a palavra de Deus. O inimigo ele conhece, porque ele tentou Jesus aqui usando a palavra de Deus. Então, gente, nós temos que estudar, nós temos que ler, meditar na palavra de Deus, que temos que estar preparados, temos que lutar contra o inimigo e nós temos que lutar com a palavra, mas não só a palavra, nós temos que viver a palavra, porque tem muita gente que prega a palavra, conhece tudo de Bíblia, mas não vive a palavra. Então temos que conhecer e temos que viver a palavra, porque só conhecer não basta. O inimigo não vai ter medo de você só conhecer a palavra. Você tem que conhecer e viver a palavra. Porque os fariseus, eles conheciam tudo da palavra de Deus, eles conheciam tudo da lei de Moisés. Eles sabiam de tudo, eles ensinavam a palavra, ensinavam tudo certinho, mas eles não viviam. Eles só ensinavam, mas eles não viviam a palavra de Deus. Então você tem que conhecer e tem que viver a palavra. Quando você vive a palavra, é isso que o inimigo tem medo, é quando você vive a palavra. Quando você medita e você passa a viver aquilo que está escrito
os ensinamentos do Senhor, aquilo que Deus está te ensinando, aquilo que Deus está mandando você fazer, você obedecer e fazer. É disso que o inimigo tem medo. Amém? Gente, 3 dicas que o inimigo ele vai usar para poder te atrapalhar. Quando você começa a ler a Bíblia, pode observar. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai sentir muito sono. Você vai sentir um sono que você não consegue controlar quando você começa a ler a Bíblia. Pode prestar atenção, você tá bem, você não tá com sono, você consegue ver 2 horas, 3 horas de filme sem sentir sono, mas bastou você pegar a Bíblia para ler, quando você começa a ler, você começa a ter sono. Isso é opressão. É opressão espiritual. Então você tenta de todas as formas controlar, e aquele sono que te domina é opressão do inimigo. O inimigo ele não quer que você leia a palavra de Deus, porque quanto mais você lê, quanto mais você medita na palavra de Deus, mais você se fortalece. Porque a palavra de Deus é um alimento espiritual. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais você se fortalece. E a segunda coisa que o inimigo faz para você não ler a palavra de Deus é quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ter pensamentos, você começa a desconcentrar. Você começa a desconcentrar, começa a pensar em outras coisas. Aí aparece um monte de pensamentos que tem nada a ver e você começa a pensar em outras coisas, começa a pensar nos problemas, começa a pensar em coisas que tem para resolver, você começa a pensar em muitas coisas. E aí você começa a tirar o seu foco da palavra, começa a se distrair. Você não consegue focar naquilo que você está lendo, você começa a se distrair, desconcentrar, e aí quando você vai ver, você não está prestando atenção naquilo que você está lendo. Aí você desconcentra, não consegue dar seguimento, você até desiste de ler, você desiste. E aí você nem se dá conta que você está sendo influenciada pelos espíritos malignos, influenciada para você não ler a Bíblia, a palavra de Deus. E a terceira coisa que atrapalha você a meditar, ler a palavra de Deus é o desânimo. O desânimo é tanto que você nem consegue começar. Você nem começa, você fica, sabe, com aquele desânimo e você não tem forças nem para começar a ler. Esse desânimo é espiritual para você poder não ler, para você não começar a ler. Aí com esse desânimo você fica sem forças, você fica sem ânimo para poder ler a palavra de Deus. Então, gente, o inimigo ele tenta de todas as formas a te atrapalhar, para você não ler, para você não meditar na palavra. O apóstolo Paulo ele fala assim que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso que quando você vai ler, acontece todas essas coisas. É luta, é guerra, é batalha espiritual para você poder não ter o conhecimento das coisas de Deus. E isso acontece com muita gente, e muitas pessoas nem se dão conta que isso é espiritual. É espiritual, é uma luta, uma batalha. Toda vez que vamos ler a Bíblia, acontece isso. Quando nós meditamos na palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos dá ânimo, ela nos enche com a presença de Deus, nos enche do Espírito Santo. Por isso que o inimigo ele quer tanto nos atrapalhar. O salmista Davi fala lá no Salmo 1 que devemos meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Ou seja, o tempo todo temos que estar meditando, temos que estar orando, temos que estar jejuando, temos que estar sempre na presença de Deus. Só assim nós vamos nos proteger das forças espirituais, do inimigo invisível. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós só vamos vencer o inimigo através da palavra. Olha só, uma dica. Quando você for ler, meditar na palavra de Deus, antes de tudo, faça uma oração. Ore, peça a Deus o livramento, a proteção de toda a opressão. Que Deus blinde a sua mente contra todo mal, contra toda opressão, contra tudo que vem do inimigo. E você vai poder ler, meditar na palavra de Deus
né? Livre de sono, livre de opressão do maligno, livre do desânimo, livre de todo mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos, Pai, na Tua santa e adorada presença, Pai. Meu Deus, neste momento, Senhor, queremos, meu Pai, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Meu Deus, por tudo aquilo, meu Pai, que temos falado, pensado ou praticado, Senhor. Meu Deus, nos perdoa, Pai. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, Pai, os nossos erros, meu Deus. Pai, neste momento, Senhor, de oração, meu Deus, queremos, meu Pai, também agradecer, meu Pai, pela nossa vida, agradecer, meu Pai, pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa família, Pai. Senhor, muito obrigada, Pai, obrigada pelos teus cuidados, Senhor, obrigada por cuidar da nossa casa, da nossa família, Pai. Meu Deus, obrigada por cuidar desse irmão, dessa irmã, meu Pai, da família, meu Pai, de cada um aqui, meu Pai, dos meus irmãos. Pai, muito obrigada, Senhor. Meu Deus, te agradeço, Senhor, por todos os livramentos, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita cada uma aqui, Pai. Toca, Senhor, com teu poder, meu Pai, com a tua mão poderosa, meu Deus, alcança cada uma aqui, entregando, meu Pai, a bênção, a vitória, meu Deus, que cada um busca, Senhor. Meu Deus, visita, meu Pai, esse irmão que precisa tanto de um milagre, que está clamando, meu Deus, por socorro, meu Pai. Meu Deus, eu não conheço a necessidade aqui de cada um, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Soberano, e o Senhor conhece, Pai, as dificuldades de cada um, meu Deus. O Senhor sabe, meu Pai, o que cada um aqui necessita, Pai. Meu Deus, meu Pai, vai ao encontro, Pai, vai ao encontro dessa pessoa, meu Deus, e abençoa a vida dela, Pai. Meu Deus, toca, Senhor, toca com teu poder, meu Pai, o teu poder de cura, meu Deus, para aqueles que estão enfermos, que precisa de uma cura, que precisa de um milagre, Pai, na saúde. Meu Deus, toca, meu Pai, naqueles que precisam de uma libertação para a família. Meu Deus, abençoa casamentos, Pai, restaura casamentos, meu Deus. Pai, abençoa, meu Pai, aqueles que estão pedindo um milagre na vida econômica. Meu Deus, que precisa, meu Pai, de um socorro financeiro, Pai. Meu Deus, abençoa cada um aqui, Pai. E eu entrego a todos nas tuas mãos e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Amém, meus amores. Gente, eu quero mandar um beijo aqui para todos os irmãos, todas as irmãs que estão aqui orando comigo. Um beijo para minha mãe, para o meu pai, para todos os meus irmãos, todas as minhas cunhadas, sobrinhos e sobrinhas. Quero mandar um beijo para todos meus amigos, para todas as minhas amigas, para todos aqui que acompanham aqui o canal. Quero mandar um beijo. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.